grupo dos rabinos reformistas do Brasil. É mais uma atividade que fizemos juntos, assim como estivemos todos juntos no Tikkun de Shavuot e depois fizemos... em Elul, a gente fez uma atividade sobre Teshuvah. Certo, é verdade. Fizemos uma sessão aberta. Isso, uma sobre reunião aberta. Certo. Antes ainda em Ben Hametzarim. Ben Hametzarim fizemos uma série de três encontros mais um final. Exatamente. Então tivemos assim, primeiro em Shavuot estivemos todos juntos no Tikkun. Depois, entre 17 de Tammuz e Tisha B'Av, fizemos 3 sessões de debates, de 4 rabinos em cada uma. E depois fizemos uma cerimônia de Tisha B'Av, na qual fomos passando uma vela entre todos nós. Uhum. E depois fizemos em Elul uma sessão aberta de nossas conversas, toda dedicada à Teshuvah do próprio rabino. E por último, dessa vez tivemos uma sessão aberta também, que a partir de hoje estará disponível. A partir das 19 horas, eu nem sei que horas são, é capaz de ter acabado de ficar disponível na página do Conselho Rabínico Reformista do Brasil. Para quem procura no YouTube, é CRR do Brasil. Esse é o facebook.com/CRR do Brasil. Ah, do Brasil, não é CRRB. CRRB já não estava mais disponível. Okay. Então, a alternativa foi fazer CRR do Brasil. Conselho Rabínico Reformista do Brasil. Tá, CRR do Brasil no Facebook, e lá encontrarão uma sessão aberta na qual cada um de nós fala sobre 2 grandes assuntos. Na verdade, aí estamos divididos em 2 grupos, certo? Um primeiro grupo que fala, que cada rabino faz uma pequena aula, até 5 minutos, acho, sobre algum assunto do final da Torá. Nessa última parashá, Vezot HaBrachá, a gente leu os últimos 3 versículos. Eles podiam usar a parashá inteira, mas essa é a ideia, que falassem sobre o final da Torá. Isso. E os outros 4 rabinos estávamos os 2 aí com outros 2 mais, fizemos um debate sobre perguntas diversas. Cada um trouxe alguma pergunta sobre o livro, sobre a primeira parashá, sobre o livro de Bereshit. Quando terminou esse debate, na verdade, cada um tinha preparado várias perguntas. O que aconteceu foi que cada um mandou uma pergunta, ou mais de uma pergunta, para um moderador, que era o Rabino Gershon, da Cibre em Porto Alegre. E ele escolheu. 3. A minha pergunta, eu mandei 2 perguntas, nenhuma das minhas foi escolhida, porque a gente só teve tempo para 3, e mesmo fazendo só 3, a gente estourou o tempo que a gente tinha combinado antes. E depois, conversando entre Rogério e eu, agora chegou o momento... Até aqui não contamos nenhum segredo, é algo que vocês vão ver se vão entrar no Facebook. Mas agora vem o segredo, exclusivo para as pessoas que estão conosco hoje. Depois disso, o Rogério e eu falamos, conversa leve, small talk, rabínico, sobre como tinha ido e demais, e sobre as perguntas que não tinham sido lidas. E descobrimos que os 2 tínhamos mandado uma pergunta muito parecida, que não foi lida. Então resolvemos que esse assunto, que aparentemente era tão importante para os 2, íamos trazê-lo como alternativa para esse momento, alternativa à dança. E eu vou te contar outro segredo que você não sabe. Eu testei um pouquinho o nosso mercado de assistentes. E muitos me disseram, quer saber, a minha idade me interessa muito mais a discussão do que a dança. Então vão e discutam, nos contem do que queriam discutir. Então vamos lá. Como foi formulada a sua pergunta? Eu contarei como foi formulada a minha. Então a minha pergunta é uma pergunta que passa por toda a parashá, essa primeira parashá, Parashat Bereshit. Começa com o fato de Deus criar o ser humano, a sua imagem e semelhança. E aí, em seguida, um pouco tempo depois, Deus avisa para Adão, esse primeiro ser humano que é criado, que está proibido comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando, algumas linhas depois, a serpente convence Havá
a comer da tal fruta da árvore. Ela fala, Deus não quer que você coma da árvore porque você vai abrir os teus olhos, você vai passar a ter o conhecimento do bem e do mal e você vai ser como Deus. Por isso que Deus não quer. E Havá se sente seduzida por aquela história, come do fruto, leva o fruto para Adão também come. E um pouco depois, conta a história de que quando o terceiro filho de Adão e Havá nasce, então tem os dois primeiros, Caim e Abel, um mata o outro, né? Abel é assassinado por Caim, né? Não é que os dois se matam, Caim assassina Abel, e tem um terceiro filho, e quando esse terceiro filho nasce, diz que Adão fez desse filho a sua imagem e semelhança, uma linguagem muito parecida com aquela de Deus criando o primeiro ser humano à sua imagem e semelhança. Depois de que você me disse isso, eu tinha essa memória e fui ver porque tinha a sensação de que era idêntica, que a diferença é sutilíssima, e é sutilíssima, é só a ordem. É a mesma expressão, está muito bem comparado isso. Então, a minha pergunta era sobre o papel, e para piorar, Rubem, uma coisa que eu não tinha colocado naquela pergunta, mas que depois, me preparando para a nossa conversa sobre Kohelet, entre nós dois, o Rabino Michel e a Rabina Nelly Altenburger, em Kohelet tem uma expressão que fala que o conhecimento, não lembro a expressão de cabeça, mas o conhecimento é a pior coisa que tem, quanto mais você sabe, mais você sofre. Essa já é parte da pergunta que eu ia fazer, mas é muito parecida. Então, eu fiquei pensando sobre essa história. Minha pergunta é se o conhecimento é alguma coisa positiva, se através do conhecimento a gente se torna como deuses, se isso é bom, se isso é ruim, e o que a tradição judaica, em particular, nesse dia de Simchat Torah, que é a alegria da Torá, né? A gente vai falar sobre o que é a Torá, mas a alegria do nosso conhecimento através da Torá, como é que isso se dá nessa perspectiva de que saber a diferença do bem e do mal é uma coisa terrível que nos expulsa de Gan Eden. E a formulação da minha pergunta era sobre o mesmo assunto, sobre o conhecimento e o lugar do conhecimento na história de Bereshit. Só que eu me concentrava na proibição, que Deus é esse que proíbe o conhecimento. E que judaísmo é esse? Nós somos o povo do livro, somos uma tradição e um povo muito verbal, repleto de livros. A biblioteca judaica nunca acaba, porque além de estar escrita, tem toda a interpretação que não está escrita e que é infinita. Como é possível que tudo comece numa história que precisou transgredir um mandamento divino de não conhecer? Por que Deus teria proibido o conhecimento? Essa seria a minha pergunta. Qual seria o significado? Se não proibir, se o significado não é o literal, então qual seria? Como deveríamos interpretar essa história de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que obviamente é importante também lembrar mais uma vez que não se trata de uma maçã, né? Uma árvore figurativa, porque a maçã será o conhecimento e não a banana, ou a laranja, ou o limão. Então, os dois descobrimos que estávamos questionando o lugar do conhecimento e vamos... Como eu tento responder a sua pergunta e você a minha primeiro? Tá ótimo. Bom, eu posso sugerir um caminho. Acho que a pergunta sua é muito boa. Então, a pergunta basicamente é se o conhecimento é algo bom ou ruim. E se o conhecimento nos transforma em deuses? E se o conhecimento nos transforma em deuses. Ok. Então, vou começar pela questão de qual é a conotação do conhecimento. Eu escrevi um pouquinho sobre isso ainda antes de saber sobre sua pergunta no Congregar. Então, quem quiser também pode ir atrás disso. Porque fiquei pensando justamente nesse ano, quando nos aproximamos a Simchat Torah, que sobre o conhecimento foram ditas muitas coisas no saber, no mundo, né? Existe quem disse que o saber liberta, uma frase conhecida. Existe quem diz que o saber é poder. Acho que essa foi dita em inglês primeiro, knowledge is power, ou alguma coisa assim. Kohelet diz que o saber é dor e é raiva.
é mágoa. Quanto mais você é Mosif, Yosif dá, Yosif machov. Mas em outro lugar, Coelho diz que se a pessoa, que melhor não ficar muito raivoso, que a raiva, guardar raiva, é uma atitude de um ignorante. E, por outro lado, nós estamos celebrando a Torá. E a Torá significa ensinamento, significa conhecimento, ou seja, que o conhecimento seria alegre. Então, a pergunta é gigantesca. Eu acho que o conhecimento é ambivalente. Ele nos traz sofrimento, claro, nos traz sofrimento quando você sabe que tem uma doença, por exemplo, ou sabe que vai morrer, ou sabe que não vai ser lembrado a vida toda, como diz Coelho, ou sabe que alguém não gosta de você, ou sabe que tem uma limitação. Se você não soubesse tudo isso, seria muito mais feliz. Sabendo isso, você fica muito mais magoado. O conhecimento também pode paralisar, porque você vê os perigos, conhece os riscos, e então poderia não querer fazer nada, e a vida do conhecimento pode ser muito mais dolorosa nesse sentido. Por outro lado, o conhecimento também nos mostra o que sim podemos, as possibilidades que sim temos. Olha a pandemia. Por um lado, tudo que nós sabemos sobre o Covid-19 nos paralisa. Por outro lado, as coisas que vamos sabendo vão nos libertando, vão nos dando esperança, coragem, e o que sabemos e o que não sabemos junto, misturado, nos revelam outros saberes, como, por exemplo, a solidariedade, a vulnerabilidade, a necessidade que temos uns dos outros. Então, o conhecimento, na minha opinião, nos dá as duas coisas. Estão certos uns como outros. Uma resposta muito rabínica minha, mas eu realmente acredito nisso. O conhecimento nos deixa mais limitados e, ao mesmo tempo, nos dá capacidades. Nos mostra o que podemos e o que não podemos. E aí vira uma outra questão, que é a emoção a respeito do conhecimento. Mas não é o conhecimento não é emocional. A atitude diante do conhecimento é emocional, eu acho. Sobre se isso nos torna deuses ou não, vou pensar um pouquinho mais enquanto que deixo vocês responder minha pergunta. Então, não lembro quem mencionou, talvez foi o Luca, na conversa que a gente teve com os rabinos reformistas, que mencionou alguém que foi meu professor, teu professor, acho que professor do rabino Luca, que hoje é rabino da Congregação Israelita Mineira, em Belo Horizonte, que é o Moshe Halbertal. Eu fiz um curso com o Moshe Halbertal na Universidade Hebraica, e que era baseado o curso chamava Tfissat Ha'el B'Machshavet Chazal, a compreensão de Deus no pensamento rabínico, e que era baseado naquele livro do Urbach, Emunot Vedot. Uma coisa que eu lembro desse curso muito interessante é como os rabinos tinham a cara de pau gigantesca de discordar do texto, de discordar de Deus com alguma frequência, mas eles tinham estratégias para discordar. Ele dizia o seguinte: em 90% das vezes em que tem a expressão, se isso não tivesse escrito na Torá, eu nunca poderia dizer, isso não está escrito na Torá. Então, os rabinos, nas suas discussões, diziam, se não tivesse escrito na Torá, que... Ben Sorero Moré, enfim. Não, Ben Sorero Moré não está escrito. Eles dizem coisas se não tivesse escrito na Torá, que é proibido para a mulher colocar tefilim, eu nunca poderia dizer que é proibido para a mulher colocar tefilim. Não está escrito. Mas não está escrito na Torá. Tá certo? Então, os rabinos usam dessas estratégias. Os rabinos têm a coragem de discordar de Deus. E eu acho que essa posição ambivalente com relação ao conhecimento está presente na tradição judaica em alguns momentos, em particular nesse momento. Eu acho que a questão aqui é menos com relação ao conhecimento e mais com relação à possibilidade de se tornar Deus, se tornarem semelhantes a Deus. Mas eu acho que os rabinos olham para esse texto e falam de jeito nenhum. Você falou da expressão em inglês, uma expressão em inglês é ignorance is bliss, tá certo? A ignorância é uma maravilha, é uma alegria, tá certo? Porque como fala isso? Tmimut. Na ingenuidade da ignorância, a gente pode ter crenças que o conhecimento destrói. Então, tem uma certa alegria, a possibilidade de uma alegria na ignorância, que eu acho que no conhecimento a gente perde. Mas, por outro lado, eu acho que tem um lado do conhecimento
que era o que Deus temia nessa história, que tem a ver com essa tentativa de se tornar super poderoso. Mas eu acho que os rabinos olham para essa desconfiança que Deus tem do conhecimento quando proíbe e falam, mas essa não é a nossa abordagem. A nossa abordagem valoriza o conhecimento e a gente vai buscar esse conhecimento. E eu acho que a tradição judaica é, de alguma forma, essa busca contínua e perpétua sobre o conhecimento. Então, apesar deles não falarem que se a Torá não dissesse isso, eu não poderia dizer, mas é como se dissessem. E eles rejeitam essa proibição da fruta, da árvore do bem e do mal, e falam, a gente vai buscar a fruta dessa árvore de qualquer jeito. Ou seja, entendi. Você sugere que os sábios se colocam dentro da estratégia sutil e astuta ao mesmo tempo como herdeiros da Chava. Que, entendo a proibição, mas escolho. Já que tenho uma proibição, tenho uma liberdade. E se tenho uma liberdade, posso escolher se vou fazer ou não vou fazer. E aí escolhe transgredir. E Deus não nos mata por isso. Aliás, isso é algo muito importante também no texto. Quando não é que, porque o texto diz que Deus ordena ao homem que pode comer todas as árvores, menos da árvore do conhecimento, no dia que comerem, morrerão. Um leitor primário pode dizer, bom, vai vir a punição. E finalmente Deus não os castiga, então a serpente tinha razão, não ia morrer. Porque a serpente diz, não é verdade, não vão morrer. E eles não morrem. Mas existem alguns sábios que dizem, não, o que queria dizer é que vão se tornar mortais. Eles não morreriam nunca. Nunca. E agora se tornam mortais. Para diferenciar de Deus. Exato. Agora, ou seja, a serpente realmente os enganou. Porque quando eles comem, não se tornam mais como deuses, e antes sim eram como deuses. Nesse sentido, eu nunca tinha pensado nisso desse modo. Pensei nisso nos últimos dias. Talvez Deus está protegendo eles. Deles mesmos, com isso que você acabou de dizer, isso pensei agora. Deles mesmos, porque eles são superpoderosos, arrogantes, argentinos, talvez, seriam muito destrutivos. E também para que continuem sendo eternos. Talvez Deus, ao contrário do que parece, não é que Ele quer guardar todo o conhecimento com Ele e não quer que a pessoa se pareça com Ele. Quer que seja igual. Seja eterno como eu. Vamos viver Adão, Javá, os 3 filhos e eu, Deus. E de repente, quando eles transgredem, eles escolhem uma vida diferente, que é uma vida de paixão, de busca, de erro e de morte. E Deus vai ter que conciliar-se com isso. Ou seja, não foi eu não quero compartilhar com vocês, foi um carinho, quase como se os pais não querem que você saia até muito tarde para que fique um pouquinho mais em casa. Então, eu tenho alguns comentários. Primeiro é que todo mundo sabe que o paraíso é o Brasil. E quem vem sempre visitar o Brasil, os argentinos. Então não é de todo impossível realmente que esse pessoal que foi expulso do Brasil e está sempre querendo voltar tenham sido argentinos. Adão e Javá fossem de fato argentinos. Pode ser. O outro comentário que eu queria te fazer é que... Mas o problema disso é que então os brasileiros seriam deuses. E isso são da Argentina. Isso quem está falando é você. Mas uma coisa que eu acho, eu não tenho certeza se os rabinos se identificam com Adão e Javá, porque eu acho que o discurso da serpente que seduz Javá é o discurso de você tem a possibilidade de virar Deus. E eu acho que talvez os rabinos se identifiquem com essa busca pelo conhecimento, mas não com o objetivo final que Javá tinha, de se tornar Deus. Essa é uma coisa. Depois, quem continua lendo a Torá, já na próxima Parashá, a gente tem a história da Torre de Babel, e desse esforço dos humanos de se compararem a Deus, e como Deus reage a essa história de forma muito, muito brutal. Eu não tenho certeza se eu concordo com a tua leitura, que Deus talvez estivesse protegendo e Deus queria uma família de iguais. Eu acho que esse Deus, sobre quem a gente lê na Torá, é um Deus que não quer uma relação entre iguais necessariamente. Mas eu também acho que existe um instinto na humanidade de buscar esse conhecimento
com a intenção de se tornar Deus. E a gente fala da Torre de Babel, para mim, a Torre de Babel dos nossos tempos é a clonagem. Tá certo? Tem tantas situações em que a ciência permite que a gente se ache Deus, com um risco gigantesco para a ética. Eu acho que a gente transforma um monte de vezes. A gente Alexia. vai passar. Quê? Como chama? Alexa. Alexa. Essa também é uma forma de se tornar Deus. Aham. Porque aí tem um tipo de pessoa que inclusive negocia com você. E com a voz você faz tudo. Tá Claro. certo? Vai, Adonai, Exatamente. Com a voz faz tudo. Seduz. E com o tempo vai descobrir, por exemplo, assim como o Spotify descobre que tipo de música você gosta, descobrir que tipo de tom faz com que você pague mais e demais, e vai te vender qualquer coisa e por aí vai. Vai usar suas emoções, diferente das pessoas que nos comovemos com as emoções. Então, mas aí, Rubem, a outra pergunta que você tinha colocado, ainda quando a gente estava aqui se preparando, é sobre o que é a Torá para a gente. E eu acho que às vezes a gente transforma a Torá num livro infantil. A gente pega a história da Arca de Noé e transforma numa história fofinha, uma história terrível de destruição do mundo, de Deus desapontado com o resultado desse processo de criação, a tal ponto que Deus resolve destruir o mundo. Como se fosse uma criança que não gostou do brinquedo. Eu nem tenho certeza, mas a minha leitura é o que nós estamos fazendo com o nosso mundo. A gente chegou algumas décadas próximo da destruição nuclear, da destruição do mundo inteiro, a gente está chegando próximo da destruição do meio ambiente. A maldade da nossa geração está de fato destruindo o mundo. E a gente continua lendo a Arca de Noé como história para criança. E a história da Torre de Babel, a mesma coisa. A gente continua achando que ensinar para os nossos alunos a Torre de Babel é pegar a caixinha de fósforo e ver a altura da torre mais alta que a gente consegue construir, sem perceber o alerta incrível que esse texto de 3.000 anos traz sobre o perigo da gente achar que o nosso conhecimento nos torna deuses, sem atentar para as implicações éticas. E a gente continua dando essa abordagem infantilizada para os nossos textos. Então é fundamental para mim, a Torá, na minha condução da minha vida diária, é muito pouco o livro das leis, mas é fundamentalmente o livro das minhas histórias sagradas e da fonte dos meus valores. Mas para a Torá ser de fato a fonte dos valores, a gente precisa superar essa abordagem infantilizada, que não permite que nenhum personagem, nenhum dos nossos patriarcas esteja errado. Uma das coisas lindas da Torá é que os nossos patriarcas cometem erros, mas tem um esforço de passar essas rugas a ferro quente para eliminá-las do texto. Mas esse é um esforço, eu concordo muito com você, mas esses são agora entendi onde estava tentando ir. Não infantilizar e não dissociar a Torá da vida, da história nossa. Não ficar apegado demais aos personagens, esses são essas pessoas que não têm nada a ver conosco, e esse é aquele Deus que também não tem nada a ver conosco. Então é uma história que não mexe conosco e acaba sendo infantil, porque que é a Torre de Babel solta? E que é o dilúvio solto? Agora, se nós pensamos que nós estamos destruindo o mundo como a geração de Noé, ou como o próprio Deus, tudo é muito diferente. Concordo muito. Mas eu acho, Rogério, que aqui deveríamos voltar a Bertal e ao conceito de Deus da época rabínica, porque os rabinos não faziam isso. Isto é dos últimos tempos. Se você abre o Midrash faz questão de mostrar o erro de Adão, o erro de Abraão, o erro de Isaac, de Jacob, de Moshe. Não tem um personagem que não faça erros e que a Torá não mostre eles com lupa. E Deus, o primeiro, repleto de problemas com Deus, que os próprios talmudistas os colocam bastante direto. Então, um Deus que erra, um Deus que é vulnerável, um Deus que sofre, tá certo? É um Deus que se arrepende. Um Deus que se arrepende. A tradição judaica é de um Deus que não é esse Deus todo-poderoso. Não, né? e um Deus que reza. Um Deus que reza. Por isso a questão essa volta de novo. Porque então é tão quase humano esse Deus que tem um selo por ciúmes. Sim, não, e também que como os Canaim, como se diz, celotes, que tem como ciúmes, não, que zela por algo. Que zela. Zela, isso. Pelo conhecimento divino e não quer compartilhar conosco. Eu volto a isso algumas vezes porque me parece
estranho esse negócio Eu gosto de uma resposta que deu Maimônides a isso, que diz que, na verdade, é como se fosse um midrash de um racionalista. Ele diz assim: os seres humanos tinham um conhecimento científico, um conhecimento de verdadeiro e falso, natural, essencial. Assim como iam ser imortais, tinham um conhecimento de tudo que era do tipo verdadeiro e falso. Essa árvore era uma alternativa a esse conhecimento. Era o conhecimento do relativo, o conhecimento ético, o conhecimento estético. Você gosta, eu não gosto. Para você isso é bom, para ele não é bom. Nessa cultura é bom, nessa outra cultura não é bom. E assim por diante. E na hora que ele diz não comam dessa árvore, esse não é o grande pecado. Era uma opção, era um ato de liberdade. Vocês escolheram isso, aí mudou o chip. Você deixou de ter um conhecimento científico de verdadeiro e falso e passou a ter um conhecimento relativo de gosto ou não gosto. Para mim isso é bom, para você não. E então a vida se tornou um prova e erro, e uma paixão e uma mortalidade. É outro tipo de conhecimento. E optamos por isso. Não sei se teria sido melhor ser eternos. Você que acha? Hoje... E saber perfeitamente, ou seja, que todos concebamos o bem do mesmo modo, automaticamente. Hoje, no serviço de SCORE, eu li alguns parágrafos de um artigo da Eliane Brum, jornalista do País Brasil, que eu adoro as coisas que ela escreve. E uma das coisas que ela fala é que, com o desenvolvimento da ciência, essa possibilidade que as pessoas cheguem aos 100 anos, a gente faz com alguma frequência enterros de pessoas de 98, 102, 93. Não é incomum que as pessoas se sintam completamente abandonadas. Ela fala assim, mesmo que eles tenham filhos e netos, os filhos e netos conhecem uma parte da vida deles, mas quem conhece a infância deles, quem conhece o começo da vida adulta deles foi embora. E é como se esses pedaços da vida deles tivessem ido embora com eles. Então, quando eu fico pensando no viver para sempre, e tem a melhor prédica que eu já ouvi na minha vida, não ouvi, eu li. Não sei se eu já te passei a prédica de uma rabina americana, que fala, é uma prédica de Yom Kippur, de Colin Drey, e fala, Deus é uma mulher e ela está ficando velha. E nessa metáfora que Deus convida os congregantes, os seus filhos, para virem tomar chá, para virem visitá-la em Colin Drey, ela fala, tudo que eu sempre amei morreu. Deus, que é essa coisa perpétua, vê todas as pessoas e se apaixona pelos seus filhos, e eles morrem, porque Deus... Está vendo? Você parece o que eu falei no começo. Porque Deus dura mais, tá certo? Deus é perpétuo. Então ele preferia que fôssemos eternos também. E eu acho que o Netaneh Tokef, voltando aqui à liturgia das festas, ao dizer que a gente não é eterno, que tem a chance, ninguém sabe, mas talvez é nessa chance que o Rabino Rogério vai falecer, de que nesse ano, que eu não vou chegar a 5.782, tá certo? E isso dá uma certa urgência, porque se eu tivesse certeza que eu tenho mais 180 anos de vida, por que eu preciso começar esse novo projeto agora? Ou 1.200, ou todos. Exatamente. Sim, eu lembro que também, que há muitos anos eu dizia, para que serve morrer? Saber que vamos morrer. Para escolher, eu comecei a pensar nisso quando eu estava escolhendo minha carreira, quando estava terminando o colegial. Se eu tivesse tempo indefinido, não escolheria. Um dia escolherei, podem passar 1.000, 2.000, 5.000 anos. Depois eu estudar filosofia, ou eletrônica, ou biologia, mas você precisa fazer algo, porque o tempo, e essa é a garantia de que vai realizar. E aí quando você estava no final do colegial e começou a fazer essas perguntas, você falou, vou estudar filosofia. A história é mais complexa, mas vamos deixar essa para outra vez. Muito bem, Shkoyach. Então, aparentemente, a Torá não diz claramente se o conhecimento é ruim ou é bom, não diz claramente se com isso nos tornamos mais divinos ou menos, ou mais brasileiros ou argentinos, mas pelo menos desperta as boas questões que fazem com que todo ano seja fascinante ler a Torá. Não sei se dançar, mas fazer com que a alma dance
a Torá é muito boa para isso e contamos com todas as pessoas que estão lá em casa e essa pandemia que acabe para que possamos nos encontrar, discutir essa Torá e ver como essas questões fazem com que a vida seja maravilhosa. Eu quero concordar com tudo isso e só reforçar o convite para amanhã de manhã, junto com a nossa juventude, junto com esses alunos que tiveram suas cerimônias de Bar e Bat Mitzvah nos últimos 2 anos. Quer dizer que a gente está falando de jovens de 12 a 15 anos que vão celebrar Simchat Torah com a gente, lendo alguns poucos versículos, cada um da sua paraxá, cada um da paraxá que leu no seu bar ou no seu Bat Mitzvah. Fenomenal. Que jeito melhor da gente comemorar o calendário judaico Ledor Vador, perpetuando essa nossa tradição. Então, está todo mundo convidado?